Temos, então, modelos distintos de Design Thinking. O primeiro deles, Double Diamond, conforme apresentado e conforme definido pelo British Design Council, com as 4 fases que nós discutimos. Discover, que é a descoberta, onde nós temos um insight do problema. Definição, a área que nós vamos focar desse problema. A definição do problema, um briefing de design ou a definição do conceito. O desenvolvimento de potenciais soluções na fase de ideação e a construção dessas soluções na fase de entrega. Então, desde o problema, nós passamos por um duplo diamante até termos a solução concreta. Trouxe para vocês o Revamped Double Diamond, do Dan Nessler. Algo muito interessante. O Dan Nessler, que vocês podem pesquisar ele no Twitter, tentou trazer alguns métodos que se aplicam em cada fase para tornar o Double Diamond um pouco mais claro. Uma das coisas mais interessantes desse modelo proposto pelo Dan Nessler é que na primeira fase, em que abrange descoberta e definição, ele diz que nós estamos fazendo a coisa certa, doing the right things. Ou seja, nós estamos, através de pesquisa e através de um processo de definição, tentando definir o que é o certo. Qual é este conceito, qual é esse problema que estamos tentando resolver. Ao mesmo tempo, na última fase, em desenvolvimento e entrega, estamos fazendo as coisas de forma certa, doing things right. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos qual é esse conceito, a partir do momento que nós entendemos o que nós precisamos resolver, aí nós precisamos agir de forma coerente para conseguir um objeto incrível que resolva aquele problema. A The School tem uma proposta um pouquinho diferente. Ela propõe 5 passos. Empatizar, que pode ser também definido como fase de descoberta, definir, como a forma tradicional, ideação, como a forma tradicional, mas na última etapa, a fase de entrega ou de construção foi quebrada em 2 fases, protótipo e teste. A The School percebeu que na prática a gente não só constrói, a gente prototipa e testa, a gente falha, aí a gente reconstrói até que a entrega seja realizada. Na IDEO, propõe o Human Centered Design, em 3 grandes fases. Uma fase de inspiração, em que ela é divergente. Uma fase de ideação, em que ocorre uma convergência e uma divergência, onde a gente está detectando oportunidades para o design. Como que a gente constrói nossos insights em ideias tangíveis. E uma fase de implementação que é convergente. Repare que, apesar de eu ter 3 grandes fases, eu ainda tenho 4 grandes definições: divergência, convergência, divergência e convergência. Quase como a parte de superior do Double Diamond. O Design Thinking 101 do NN Group já traz a ideia de ciclo, que embora eu tenha um processo com 6 passos, ele não é um fim em si, não é uma linha reta, porque após a implementação eu retomo uma fase de empatizar ou uma fase de descoberta. Então ele define duas fases como entendimento, understand, 2 fases como exploração, explore, que seria ideação e prototipação, e 2 fases de materialização, que são o teste e a factual implementação. Após a implementação, a gente retomaria uma fase de empatizar ou de descoberta para uma melhoria, porque os produtos acontecem em ciclo. Se pegarmos esses 6 passos do ciclo e quebrarmos em uma linha, fica algo parecido com isso aqui, em que eu tenho uma grande fase de entendimento, uma grande fase de exploração e uma grande fase de materialização. O que acontece é que, embora pareça diferente do modelo do Design Thinking tradicional, nós conseguimos adaptar ele e entendê-lo como também um grande Double Diamond, em que eu tenho a descoberta e definição como primeiro diamante, numa grande fase de entendimento, uma fase de ideação na parte de desenvolvimento, começando até a prototipação, e a parte de prototipação, teste e entrega como uma fase de construção. Então, a partir daqui, entendemos que, embora todos esses modelos sejam diferentes, eles estão tentando traduzir mais ou menos a mesma coisa. Desconstruir para construir. Uma primeira fase de definição do conceito, para poder atingir o problema correto, e depois uma grande fase de experimentação e construção, para que esse problema seja de fato atacado da forma correta.